Bem-vindos de novo, continuamos aqui no HTML5 e continuamos centrados no Canvas, que é um dos elementos mais interessantes do HTML5, que nos permite aqui desenhar diretamente nas nossas páginas web e vamos agora dar uma vista de olhos às propriedades relacionadas com as sombras. Okay? Nós podemos adicionar sombras aos nossos elementos desenhados dentro do nosso espaço para isso nós vamos utilizar algumas propriedades Shadow. Okay? Eu vou fazer aqui um exemplo muito simples, que é a criação de um retângulo preenchido com uma determinada cor e depois vai ter uma sombra a toda a volta, ok? Aquilo que se chama tecnicamente um blur, ok? Ou aqui, neste caso, não é propriamente um blur, mas sim um glow, para quem está mais ou menos familiarizado com com as designações utilizadas nos programas de edição de imagem. Ora, para isso, eu vou fazer simplesmente o seguinte, eu já tenho aqui então a minha folha, já tenho então criado o meu desenhador a partir do contexto do Canvas, ok? A folha é o Canvas, propriamente dito, que está indicado aqui no index. E agora vou então criar aqui um desenhador .fillStyle e vou voltar, não neste caso aos linear gradients, nem aos patterns que nós vimos nos vídeos anteriores, mas sim a uma cor sólida, neste caso red. Okay? E vamos depois colocar aqui então o desenhador .fill_rect e vamos preencher aqui um retângulo. Ok, vamos preencher aqui um retângulo. E reparem o que é que vai acontecer. Portanto, temos aqui um retângulo vermelho bem vincado. Ora, o que acontece se nós quisermos adicionar uma sombra, neste caso um glow, à volta do nosso retângulo? Ora, para isso, vamos aqui antes da implementação do FillRect, e pode ser depois também aqui do FillStyle, mas vamos fazê-lo aqui antes de modo separado, vamos definir dois valores. Primeiro, a cor da nossa sombra. E normalmente vamos definir um black. Okay? Então, neste caso, eu vou definir da seguinte forma, desenhador.shadow color igual a black. Okay? E depois só preciso de definir o desenhador.shadow blur igual a 10. Ora, o que é que isto significa? O primeiro define a cor da sombra, o segundo define a forma como a sombra vai ser espalhada. Okay? Então vamos aqui experimentar. E reparem que eu tenho aqui uma sombra muito ténue, uma vez que eu forneci um valor demasiado baixo. Vamos colocar aqui 20 e reparem como a sombra automaticamente vai aumentar um pouco mais à volta do meu elemento, ok? Evidentemente, quando eu for aumentando, por exemplo, para 50, vou ter aqui um efeito de blur muito maior, ok? E cá está, então, a minha sombra. E, portanto, genericamente é assim que nós adicionamos sombras aos nossos elementos. No entanto, nós podemos adicionar ainda outros dois tipos de valores relacionados com a sombra, que é o Shadow Offset X e o Shadow Offset Y. E neste caso, o que eles nos permitem fazer é distanciar a sombra, porque ela aqui está centrada, distanciar a sombra do meu elemento, ok? Então, vamos aqui, por exemplo, colocar desenhador ponto shadow offset x igual a 10. E se fizermos exatamente a mesma coisa, ainda tinha aqui a textura no meu clipboard, agora vamos colocar aqui o shadow offset y igual a 10. O que vai significar isto é que a minha sombra vai se deslocar 10 pixels para a frente e 10 pixels para baixo. E reparem então, ok, cá está então a minha sombra. É evidente que eu agora vou aqui reduzir, por exemplo, para 20, para ter uma sombrinha mais interessante aqui no meu elemento, ok? Como poderão facilmente concluir, o X vai alterar a distância da sombra na horizontal, cá está, eu aumentei o X, o Y, por sua vez, vai aumentar a distância da sombra na vertical. E, portanto, se eu quiser, evidentemente, ter aqui uma sombra mais ligeira, é óbvio que eu posso colocar aqui, em vez de um black, colocar um RGB, e neste caso definir, por exemplo, 100,100,100, que é um cinza, ainda relativamente escuro, mas reparem como é uma sombra mais próxima do branco, e evidentemente se eu colocar aqui 200,
200, 200 e colocar aqui um spread de 40, e eu vou aqui voltar a pôr 20, 20, reparem o que é que vai acontecer, vamos ter uma sombra quase imperceptível no meu elemento desenhado aqui no Canvas.